Olá, amigos. Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Criança de 13 anos fere vizinha a facadas. O menino dormia na casa da vítima que ofereceu ajuda ao menor. E essa história teve um desfecho trágico. O menor foi encontrado morto hoje cedo com sinais de espancamento. Brinquedo do crime. A boneca estava recheada de drogas. Foi só a polícia puxar a cabeça para encontrar mais de 100 pedras de crack. As imagens da brutalidade. A mulher é covardemente empurrada por bandido que tentou levar a bolsa dela. Invasão à fábrica de gesso. Um funcionário foi baleado. A ação deixou um carro com marcas de tiros, vidro quebrado, um susto que os donos ainda não conseguiram superar. Perigo na travessia. Quando os carros passam na ponte, as tábuas levantam. Muitas estão soltas. A comunidade de Jacaraípe na Serra espera por reforma há anos. E hoje você confere a entrevista que nós fizemos com o padre capixaba que virou conselheiro do amor nas redes sociais. As dicas que ele dá não são nada convencionais e o povo se diverte. O padre já tem quase 1,5 milhão de seguidores. No quadro Empreendedor TN tem brigadeiro medalha de ouro, viu? O Davidson começou um negócio com R$50, venceu a depressão e hoje é sucesso. E o frio, hein? Quem não gostaria de ficar enroladinho num cobertor? Uma frente fria chegou ao Espírito Santo e tem previsão de geada e sensação térmica abaixo de 0. Ixi Maria, a gente conta tudo pra você. Aguarde o nosso retorno. 11h46, estamos de volta e o TN1 desta quinta começa falando de uma mulher que foi esfaqueada pelo próprio vizinho. Gente, um adolescente de 13 anos. Esse crime aconteceu ontem à noite em Vila Velha. E olha, uma informação que chega agora pra gente é que o acusado do crime teria sido morto hoje de manhã. A repórter Suzy Faria está ao vivo e traz mais informações desse caso gravíssimo. Olá, Suzy, bom dia para você. Bom dia, George, Bruno e amigos do TN. Realmente, lamentável essa informação, mas ela está confirmada. O corpo do adolescente de 13 anos de idade está aqui na rua. Está ali aquela senhora de preto que está ali, que conversar hoje de manhã com ela sobre esse fato. Uma cena triste e que terminou numa situação bem complicada. Esse menino, ele foi morto agora há pouco. Aqui o Bruno vai tentar mostrar, a perícia, George, Bruna, está lá em cima, perto daquele muro, perto daquelas árvores, onde você vê uma pessoa passando ali, ó. E descobriram que o local em que ele foi executado foi exatamente ali onde estão os policiais. Lá tem marcas de tiro, tem cápsulas, tem sangue. E pela informação do próprio policial da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, esse menino, esse garoto de 13 anos de idade foi arrastado por cerca de 300 metros até ser deixado aqui na Avenida César Cury, a principal que liga Santo Torquato ao bairro Alvorada. O crime que ele cometeu aconteceu de madrugada. A vítima é a vizinha que mora na parte de cima da casa dele ali em Cobi de Baixo. Ela tem 29 anos de idade e tentou abrigar o menino dentro de casa porque ele alegou para ela que tinha brigado com a mãe e não queria dormir em casa. Então a vizinha abriu as portas, o acolheu, porque segundo ela o conhecia desde criança. E no momento em que ela estava dormindo, ele aproveitou para tentar matá-la. Eu fiz essa matéria hoje pela manhã e vocês vão acompanhar agora com mais detalhes. Foram 8 facadas, 5 só no pescoço, porque a vítima estava dormindo de lado. E foi na primeira que a auxiliar de estoque de 29 anos acordou e começou a se defender. Ela ficou chocada ao saber que o agressor nada mais era do que o vizinho, uma criança de 13 anos. E ela havia deixado dormir na casa dela porque havia brigado com a mãe dele por ter bebido. Me pediu para dormir na minha casa porque tinha brigado com a mãe. E eu fui, arrumei o colchão dele do lado do meu filho, de 4 anos. E quando foi meia-noite e pouco para 1h, ele acordou me esfaqueando. O garoto dormiu ao lado do filho dela, de 4 anos, e mostrou frieza ao cometer a tentativa de homicídio. A arma do crime, a faca,
ele foi pegar dentro da própria casa. Ele pulou lá dentro da casa dele de novo e pegou uma faca e veio para cima de mim. Ao conseguir se livrar da agressão, ela só pensava no filho de 4 anos que dormia ao lado do garoto e na filha de 4 meses que poderia estar com ela na cama. Depois que eu peguei a faca da mão dele, que eu botei ele para fora, a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho. Falei, se ele fez comigo agora, ele já fez com meu filho. Mas aí não, graças a Deus, meu filho estava dormindo, meu filho não viu nada. A vítima está chocada. Ela viu a criança crescer, conhece a família e sabe da índole dele e da mãe. Por isso, não consegue acreditar que a criança que ela acolheu quisesse matá-la. Vi ele crescer. Ele é um menino muito bom, a mãe dele nunca ensinou essas coisas para ele, a mãe dele está em choque. Mas é de quem a gente menos espera, né? A gente não pode ficar botando qualquer estranho dentro da nossa casa, confiei, porque eu vi crescer, mas aconteceu isso, por pouco ele não tirou minha vida. Nós fomos conversar com a mãe do adolescente, esse garoto de 13 anos. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou o seguinte, que ontem o filho dela chegou por volta das 10 horas da noite da aula de jiu-jitsu. Estava completamente transformado, não parecia o mesmo. Parecia que estava drogado e estava bêbado. A mãe, então, falou que ele deveria tomar banho e dormir, e só. Ela conta que foi acordada por volta de meia-noite, 1h da manhã, com os vizinhos chamando para dizer o que o filho tinha feito. E ela própria não acreditava no que estava ouvindo dos vizinhos e até viu a vítima, até conversar com a vizinha dela e aí sim acreditar que o filho tinha acabado de tentar cometer um assassinato. Ele bebeu cedo, né? E aí, para volta de 1h da manhã, a gente somos adultos, bebe e cachaça depois de 3 horas, 4 horas dormida, você já tá, né? Então, para mim, isso aqui ele fez na maldade mesmo, de querer me matar. Pois é, a vizinha não consegue entender o que aconteceu e nem tampouco a mãe do jovem, que, como nós mostramos, está ali, ela está bastante abalada, bastante chocada desde manhã. Nós chegamos a conversar com ela, longe das câmeras, ela aceitou falar numa boa e falou exatamente isso, de que o filho dela era uma pessoa boa, praticava futebol ali em São Torquato, praticava jiu-jitsu e ontem ele chegou de um modo completamente diferente. Parecia drogado, embriagado, não era a mesma pessoa. As informações que nós estamos sabendo aqui, que a polícia levantou, é que por volta de 4 horas da madrugada, logo depois desse fato ter acontecido, 5 homens armados teriam pego essa criança, esse adolescente de 13 anos de idade, e desaparecido com ele para um beco ali em Cobi de Baixo. E desde 1h da madrugada, a mãe então não tinha qualquer notícia dele. Uma outra informação que foi levantada aqui pela gente, pelas conversas que nós estamos ouvindo, é que ele teria recebido uma proposta para poder cometer esse crime. A polícia informou que recebeu uma informação de que esse adolescente teria recebido uma proposta de que a pessoa que teria pedido ele para fazer isso com essa vizinha ofereceria aí um agrado caso ele conseguisse matar essa mulher. É uma informação que está circulando por aqui, é extraoficial, a polícia já está recebendo denúncias, nós estivemos conversando agora há pouco aqui com alguns policiais, inclusive da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, que já receberam a informação de que esse crime teria sido encomendado, porque esse menino de 13 anos não teria motivo nenhum para cometer a violência contra a vizinha que o viu crescer e o acolheu dentro de casa quando imaginou que ele estava passando por algum tipo de dificuldade. Ela contou para a gente que ele entrou na casa dela por volta de 10 horas da noite e cometeu esse crime entre meia-noite e meia-noite e meia. Então, assim, é um caso, George e Bruna, muito estranho, muito esquisito, e que vai depender agora dos investigadores para poder saber se essas informações circulam por aqui, se elas de fato aconteceram. Agora, observem, eu vou pedir o Bruno para mostrar, esse menino teria então sido assassinado lá no alto, como nós estamos mostrando, o Bruno está tentando mostrar aí, onde a perícia está fazendo a avaliação, teria sido arrastado por cerca de 300 metros por essa linha do trem, agora há pouco,
por volta de 10h da manhã. Então não é um crime que aconteceu na calada da noite, não é um crime que aconteceu no escuro, nem dentro de uma residência. Muitas pessoas devem ter visto e provavelmente a polícia vai contar com a ajuda dessas pessoas para denunciar quem fez isso com esse adolescente que durante a madrugada tentou matar a vizinha aí, dando 8 facadas nela. E o adolescente então foi arrastado e o corpo dele deixado do outro lado aqui da Avenida César Alcuri, que, como vocês podem ver, é uma rua extremamente movimentada, que a toda hora ou passa carro ou passam pessoas por aqui. Então é um crime que teve um desfecho trágico para uma criança praticamente de 13 anos de idade, George Bruna. Suzy, você trouxe 2 informações importantes. Uma delas é de que esse adolescente estava drogado, invadiu a casa e feriu a mulher, né, por estar drogado. Outra é que ele recebeu uma ordem para matar essa mulher. É isso mesmo? Na verdade, Jorge, ele não invadiu, não. Ele estava sentado de acordo com a vítima num muro, assim, meio cabisbaixo. Ela perguntou o que era. Ele disse que tinha brigado com a mãe porque ele tinha bebido e a mãe brigou com ele, só que a mãe garantiu pra gente que não houve briga. E ele, então, pediu para dormir na casa dela. Ela o acolheu. Ela trouxe ele para dentro da casa dela e colocou para dormir do lado do filho dela, de 4 anos de idade. Então, quer dizer, ele não invadiu, ele conhecia a vizinha. Inclusive, a faca que ele usou para cometer esse crime, ele pegou dentro da própria casa dele. Você imagina a situação? Agora, essa informação de que alguém pediu para ele cometer esse crime é o que eu disse para você. É uma coisa que é uma conversa que está rolando aqui, que os investigadores, inclusive, já estão sabendo. É uma informação de que eles estão apurando para saber quem é que iria aliciar uma criança de 13 anos de idade para cometer um crime. De acordo com a própria mãe que conversou com a gente, o filho dela chegou de uma forma diferente em casa. Parecia, nas palavras da mãe, drogado e bêbado. E ela não reconheceu o filho dela dessa maneira. Ela foi dormir achando que ele também tinha ido dormir, quando foi acordada de madrugada com a notícia da própria vizinha, que também foi lá conversar com ela, de que o filho dela tinha tentado matá-la, desferindo diversas facadas. Essa senhora que foi vítima, essa auxiliar de estoque, contou pra gente que se ela estivesse dormindo de barriga para cima, teria levado uma facada no peito, porque a todo momento que os dois estavam brigando em luta corporal, ela tentando segurar o garoto, que é baixinho, mas é parrudinho, é forte, ele tentava atingir o peito dela. E por sorte, ela conseguiu dominá-lo, tirar a faca dele e assim evitar que uma tragédia acontecesse. Ela até comentou com a gente que se ela tivesse morrido, quem é que ia acreditar que um jovem de 13 anos, um adolescente, um garoto de 13 anos, pudesse ser o autor daquele crime? Então, assim, ela estava apavorada, chocada com a situação que acabou sendo envolvida, e vocês podem ver, depois que esse caminhão passar aqui, o Bruno vai mostrar, os investigadores da Divisão de Homicídios, né, da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, do plantão da DHPP, já aqui em campo, levantando todos os detalhes para poder resolver esse crime que choca pelas 2 circunstâncias. Um garoto de 13 anos envolvido com um assassinato, uma tentativa de assassinato, e a morte dele, que aparentemente teria sido por pancadas, mas de acordo com o que os investigadores já levantaram aqui, parece que foram efetuados disparos também aqui na região. Eles foram até lá em cima, como nós mostramos, onde encontraram cápsulas, projetis, marcas de tiro. Eu não sei se está passando as imagens aí, que a gente conseguiu fazer lá de cima. Enfim, é um crime que choca pela juventude do autor e a brutalidade com que ele foi julgado por esse tribunal do crime, que não aceitou o que ele fez e acabou, olha, do jeito que vocês estão vendo ali. A família do outro lado chorando e ele ali, ó, com o corpo dele no chão aqui nessa avenida super movimentada, como eu falei para vocês aí agora. Lembrando que esse crime aconteceu em Cobi de Baixo essa madrugada. George, Bruna.
Suzy, daqui a pouquinho você vai voltar a falar desse caso tão grave. Outra coisa que me chama a atenção nas imagens que a gente está vendo ao vivo é a quantidade de outros garotos que estão ali em volta, presenciando isso, esse destino tão trágico de um menino que pode até ser colega deles, né, que era ali do bairro. É realmente muito triste o destino de um jovem, um rapaz de 13 anos, né, praticamente uma criança, um adolescente, e tantos outros presenciando isso aí. Realmente lamentável, muito grave esse crime que aconteceu durante a madrugada. Essa moça foi esfaqueada e esse adolescente de 13 anos morto hoje aí pela manhã. E como a Suzy bem disse, em plena luz do dia e provavelmente na frente de muitas pessoas. Precisa ser investigado. Qualquer novidade, Suzy, chama a gente aqui, tá? Você é prioridade. Obrigada aí pelas informações. Valeu, Suzy. E olha, em Afonso Cláudio, uma mulher morreu depois de ser esfaqueada. O ex dela é apontado como autor do crime. As imagens mostram quando o suspeito se aproxima da moça e desfere os golpes. Algumas pessoas estão na rua e ficam só olhando a movimentação. A mulher depois foi amparada por populares até a chegada do socorro. Ela foi levada para um hospital, mas olha, gente, não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram para a polícia que o suspeito gritava que a mulher nunca mais o trairia e desferiu diversos golpes de faca contra ela e depois fugiu a pé. A polícia militar fez buscas, mas não encontrou o suspeito. A delegacia de Afonso Cláudio investiga o caso. Um absurdo total, né? A gente vai ver agora imagens da brutalidade de um assalto que aconteceu em São Mateus. A mulher foi empurrada pelo bandido que tentava levar a bolsa dela. Dá só uma olhada. A vítima está no ponto de ônibus quando é brutalmente surpreendida pelo bandido de camisa azul. Veja novamente, ele chega tentando puxar a bolsa e empurra a mulher que fica caída no meio da rua. O bandido não consegue pegar nada da vítima e foge. A mulher tenta se levantar, mas parece ter machucado o pé e cai novamente. Repare que na sequência, o mesmo criminoso aparece no canto esquerdo do vídeo, correndo no sentido contrário. Enquanto isso, a vítima segue caída no meio da avenida e quase atropelada pelos carros que passam. Outro homem, que também teria participado do assalto, aparece correndo logo atrás. Depois de um tempo no chão, uma mulher oferece ajuda para a vítima, que é levada para a calçada e amparada por outros populares. Quanta violência, né? A gente procurou a Polícia Civil, que diz que orienta que a vítima registre um boletim de ocorrência para que esse crime aí seja investigado. Agora a gente vai ver o flagrante de um atropelamento no bairro Maracanã, em Cariacica. Uma mulher foi atingida por um ônibus do Transcol e por pouco o pior não aconteceu. Vamos ver. Na jovem, que tem 20. Gabriela está parada na calçada. O ônibus entra na curva e passa rente a ela. Mas a parte traseira do coletivo encosta na jovem, que tem 20 anos. Gabriela cai e por pouco o pneu não passa por cima dela. O atropelamento aconteceu às 1h30 da tarde desta quarta-feira, na Avenida 2, no bairro Maracanã, em Cariacica. As câmeras também mostram quando 2 homens descem do veículo. Segundo a vítima, um deles é o motorista. Eles voltam para o ônibus e saem. O caminhão estava descendo, para ele desviar do caminhão, ele jogou o ônibus para cima da calçada. O lado do ônibus bateu nas minhas costas, não tem? O baque me jogou no chão. Isso não é a primeira vez, porque toda vez que eu pego o busão de madrugada, eles vêm tudo voado. Então, pra gente dar, eu pego o ônibus ali, ó. A gente, para fazer o sinal, tem que dar assim e ficar para trás, que eles vêm voado. Gabriela foi para o pronto atendimento de Cariacica. Ela disse que estava com dores na perna e também na coluna. Ele falou, você vai fazer o raio-x para voltar lá para ver o que que deu, não tem? Tem uma mulher que foi da mercearia, perguntou ele lá, por que você fez? Ele falou assim, o caminhão que ia bater em mim. Aí ela falou, você prefere o caminhão do que uma vida? Aí ele entrou no busão e foi embora, não respondeu nada. A minha mãe vai na polícia também fazer um BO e vai lá no terminal de Campo Grande, para procurar esse cara, para ver por que esse cara fez isso. A empresa responsável pelo ônibus está apurando o fato para tomar as medidas necessárias. Em casos de acidente, a orientação é que o motorista acione o socorro para a vítima imediatamente. Olha, gente, o funcionário de uma fábrica de gesso de Vila Velha foi baleado durante uma tentativa de assalto. Os bandidos invadiram o local, dispararam várias vezes, mas não levaram nada. Em apenas 8 meses, essa é a 4ª vez que o local foi alvo de bandidos. Os donos agora tiveram que investir numa segurança particular.
Um funcionário baleado, tiro no banco do carro, vidro quebrado, buraco em placas de gesso e uma bala. Esses foram os rastros deixados pelos bandidos que invadiram essa fábrica de gesso. No vídeo, dá para ver a ação de um dos bandidos. Ele corre em direção ao refeitório da fábrica. Na porta, dá de cara com Fábio, um dos donos da empresa. No susto, ele dá um tapa na mão do bandido e aproveita para correr aos tropeços e cai logo na frente. Em seguida, o bandido dá um tiro na janela do carro de Fábio e quebra o vidro com o cotovelo. Leva com ele a mochila do empresário. O meu funcionário, pegou uma pedra, tentou jogar para cima do bandido e nesse momento o bandido está efetuando disparos, pegou um disparo no braço dele. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital, está tudo bem. E foi esse momento de tensão que a gente sofreu aqui. José Francisco é pai do Fábio e também dono da empresa. Ele foi um dos primeiros a ver os bandidos e também correu. Diz ter sido um bang-bang. O resultado do desespero foram ralados nos joelhos e na mão. Quando eu vi que estava armado, eu retornei correndo. Aí o cara gritou para não correr e me atirou. Aí no primeiro tiro eu caí porque eu tropiquei, a bala não pegou em mim não. Aí tirou em a seguida de novo. Aí o que ocorreu? Eu levantei, saí correndo, corri uns 300 metros, me escondi. Daí a pouco que eu tô lá escondidinho lá, meio doido lá, desesperado, parece meu filho também todo ralado, todo... Falei, mas o que foi, rapaz? Ele falou, não, foi um monte de tiro, o cara me deu e tal, não pegou não, só pegou no funcionário lá e eu saí correndo. E foi esse desespero, essa loucura, rapaz. Era por volta de 4h35 da tarde quando os 3 indivíduos vieram daquela direção. 2 deles estavam armados e efetuaram disparos contra seu José Francisco, um dos donos aqui da fábrica, e um funcionário da empresa que foi atingido no braço. Os bandidos fugiram em um HB20 branco sedã, possivelmente em direção à Terra Vermelha, mas eles ainda não foram localizados. Essa é a 4ª vez em 8 meses que a fábrica de gesso é assaltada. Dessa vez levaram apenas uma mochila com roupas, mas a angústia é o que fica. A gente fica com medo, porque como não é a primeira vez e a gente conseguiu já fechar com a empresa de segurança, tem que arcar com esse custo agora, porque não dá vontade de vir trabalhar e saber se você vai chegar em casa vivo mais. A vítima que foi atingida por um tiro é Jair Santiago, de 37 anos, que foi socorrido pelos próprios funcionários e levado para a UPA de Guarapari, mas já está em casa e passa bem. Foi registrado um boletim de ocorrência e, como medida de segurança na fábrica, eles contrataram uma equipe para ficar no local. A gente conseguiu um segurança armado para ficar dentro do pátio aqui, porque senão a gente é obrigado a abandonar a fábrica. E não sei se até quando vai isso, porque a situação está difícil. Vamos dar uma pausa nas notícias policiais, na nossa ronda policial, para deixar vocês aí de casa numa fria, tá? Fria boa. Uma fria boa, fria boa. Levanta a mão aí. Quem que não queria ter ficado na cama até mais tarde hoje, tá? Eu também levanto a mão, levanto os pés aqui também, tá? Vanessa, você queria ter ficado até mais tarde na cama hoje? Olha, Bruna, pelo amor de Deus, muito bom dia para vocês aí, Bruna, George, para você aí de casa. Tá um frio lascado, tá? Que me perdoem as pessoas que não são aqui do Espírito Santo, mas para quem é capixaba raiz, esse frio tá demais, tá doendo o corpo da gente. Eu tô aqui, ó, tem que estar fazendo assim, ó. Antes de entrar ao vivo eu tava me preparando aqui, porque senão eu nem conseguia ficar paradinha aqui para dar as informações para vocês. Mas o fato é que essa frente fria, então, chegou ao Espírito Santo hoje, ela vai até domingo e promete fazer com que as temperaturas caiam em todo o estado. Hoje, aqui na Grande Vitória, gente, só para vocês terem uma ideia, a mínima é de 16 graus, a máxima é de 21 graus e na região serrana promete mínima de 6 graus. Inclusive, a sensação térmica, por conta dos ventos, ela pode ser ainda mais baixa, podem chegar a uma sensação térmica de uma temperatura negativa. Realmente é um frio muito grande, a maior frente fria, que chegou ao Espírito Santo, que passou aqui pelo estado. Nesse ano é essa que a gente está enfrentando agora, que está começando hoje e vai até o domingo. O Incaper emitiu esse alerta ontem, falando sobre essa frente fria, falando também desse vento, que pode vir de moderado a forte, falando também de uma chuva fraca que pode acontecer ao longo do dia. Então vamos ouvir o que o Incaper disse sobre essa frente fria.
Com a entrada da frente fria, teremos um aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas fracas em todas as regiões e também com a injeção do ar polar associada a essa massa de ar, teremos queda nas temperaturas pelo estado. Em função disso, teremos nessa quinta-feira a expectativa da ocorrência da tarde mais fria do ano e já a partir de sexta-feira, com a dissipação das nuvens, a espera é que deva ocorrer as mais baixas temperaturas do ano de 2021 no Espírito Santo. Teremos condições de geada, principalmente nas áreas mais altas da região sul e serrana, e essas condições deverão prolongar ao longo do fim de semana, sendo que, a partir de sábado, pode chover principalmente nas áreas do litoral, mas de fraca intensidade, em função da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Mas ainda deve seguir as condições de tempo frio em todas as regiões do estado. Traduzindo, né, gente? Vai ter muito frio vindo por aí no final de semana e também a partir de amanhã. Só para falar aqui com vocês que eu acabei de olhar no meu celular a temperatura e agora aqui em Vitória, onde eu estou na praia de Camburi, em Vitória, está fazendo 19 graus, já é uma temperatura aí baixa e com esse vento, né, a sensação térmica fica ainda mais baixa. Então eu percebi que não tem muita gente hoje caminhando aqui pelo calçadão não, e a praia também está completamente vazia. Quem veio caminhar já veio todo agasalhado, preparado aí, e enquanto a gente está fazendo exercício acaba que o corpo dá uma esquentadinha, mas quando fica parado o frio vem lascado de novo. Para amanhã são esperadas temperaturas ainda mais baixas, né? Como avisou aí o Incapé. Amanhã, por exemplo, a mínima aqui na Grande Vitória pode chegar a 13 graus e na região serrana, nos pontos mais altos, a mínima pode chegar a 4 graus e a sensação térmica, então, abaixo de zero. Para quem curte um friozinho aí, vai ser um final de semana muito bom para as montanhas, né, Bruna, George? Ou se não vai, hein? Até aqui mesmo na Grande Vitória vai ser bom, né? Verdade. Queria, viu? Queria. Mas vamos estar aqui em Vitória, curtindo o friozinho também. Obrigada, tá, minha amiga, pelas informações. Vai pro carro ficar do quentinho agora. Tchau, tchau. Ô, gente, perigo na travessia. Passar nessa ponte aí que a gente vai ver agora é uma aventura, tá? Tem pedaços de madeira improvisados, alguns já estão até soltos, carros de passeio e veículos pesados, como ônibus, caminhões, passam aí nessa ponte improvisada o tempo todo. A ponte fica lá em Jacaraípe, na Serra. A repórter Kessia Neto foi atender o pedido da comunidade que espera há anos uma ponte nova. Ô Kessia, você teve coragem aí de atravessar essa ponte? Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a você, amigo do TN. Olha, eu tive coragem sim, viu? Inclusive, gravei aí a matéria, né? Atravessando a ponte, mas confesso que eu fiquei com medo, viu? Porque a situação lá não é fácil, não. Se a repórter ficou com medo, que passou lá por alguns instantes, imagina só os moradores que têm que passar por ali diariamente. Eu preparei a reportagem, vamos conferir. Nossa equipe foi conhecer a realidade dos moradores de Residencial Jacaraípe, na Serra. Por lá, eles têm medo de passar por um trecho da rua e temem ser vítimas de acidentes. Outro dia quase que o carro me atropelou aqui, me jogou aqui nessa beirada aqui para dentro. Você vê que tem umas madeiras soltas e aí a gente passa e os carros não respeitam, vem com tudo. A gente quase cai nesses buracos, tem um buraco no meio ali que às vezes o pedestre enfia o pé e se machuca ali naquela beirada, tá vendo ali? E no meio do caminho havia uma pedra, ou melhor, uma ponte. Mas cadê a ponte? Cadê a ponte, amigo? Pois é, Kessia, infelizmente não temos ponte. Há décadas a gente está clamando para socorrer essa comunidade que vem passando por essas situações. Já houve acidentes aqui, então eu acredito que não é pedir demais ao poder público para que dê uma atenção especial para essas comunidades. Dona Maria relata a situação dos moradores. Essa ponte é do jeito que você está vendo aí, ó, arrancando os pau tudo. Passa as pessoas aí, tá vendo a hora cair lá embaixo, os pau tá tudo caindo, né? Por baixo, o cupim já comeu tudo, a ponte por baixo, não tem mais, tá em pé, pelo amor de Deus. Passa carro pesado, né? A ponte de madeira já velha está colocando a vida dos moradores e comerciantes em risco. Isso porque mais da metade de sua estrutura está comprometida. A ponte está localizada na rua Aristóbulo Barbosa. Por lá, o movimento de veículos é intenso. No local, passam idosos, crianças e até caminhões com cargas que chegam a pesar 20 toneladas. Essa moradora do bairro quase foi vítima da pseudoponte. Fui passar de bicicleta, o pneu da minha bicicleta agarrou nesses buracos aqui da madeira e eu quase caí.
Vai colocando o dedo. Pra frente e pra trás, assim, Pois é, vocês acompanharam a matéria aí. Nós temos a nota da secretaria lá do município de Serra, que enviou para a nossa produção dizendo o seguinte: a Secretaria de Obras informa que o projeto para a construção da nova ponte já está sendo elaborado. Enquanto isso, a equipe da CEOB está monitorando a utilização da ponte e a expectativa é de que nos próximos 3 meses seja publicado o edital para a contratação da empresa para a construção de uma nova ponte. Enquanto isso, os moradores vão precisar ter um cadinho de paciência, viu, George e Bruna? Mas se for para resolver o problema, dá para esperar mais um pouco. Já esperou tanto, né? É verdade. O negócio é resolver. O que não pode é esperar e não resolver. Ô, Kessia, você estava lá na Serra, né? Foi fazer reportagem da ponte e no caminho você acabou flagrando uma situação policial, né? Teve uma perseguição que você presenciou. Conta pra gente. Foi isso mesmo, Bruna. Nós estávamos saindo da região ali onde nós gravávamos essa matéria sobre essa ponte, quando nós fomos avisados, né, por moradores da região que uma perseguição envolvendo a guarda municipal ali e 2 meliantes tinham acontecido e tinha terminado ali com um ferido, viu? Eu consegui gravar com o agente da guarda municipal lá do município da Serra, que explicou pra gente um pouquinho da dinâmica dessa ocorrência. Vamos conferir. Estávamos em patrulhamento, no qual recebemos uma denúncia que havia 2 indivíduos numa moto cometendo assalto na região aqui da Lagoa Juara e também em tornos. E momento este no qual nos deparamos com os 2 realmente numa moto. Demos voz de abordagem, de parada. Eles, a princípio, pararam a moto, porém quando a guarnição chegou próximo, eles se evadiram. O carona efetuou 3 disparos para cima da guarnição. Na realidade, efetuou no sentido de que a gente não iria continuar a perseguição. Eles conseguiram se evadir, conseguiram tomar destino ignorado. E a gente, em buscas, né, pelo entorno, conseguiu identificar que eles colidiram a moto aqui nessa parede. E o outro conseguiu se evadir, o piloto conseguiu se evadir. Aí, né, nós conseguimos esta ocorrência que estava em andamento da Guarda Municipal da Serra. O guarda enviar para a gente depois uma mensagem dizendo que o outro bandido, né, em questão conseguiu se evadir do local. A Guarda Municipal já tinha recebido alguns acionamentos a respeito dessa dupla que vinha cometendo assaltos na região. É importante nós lembrarmos também que o agente que estava atendendo a ocorrência, ele informou que no bolso deste cidadão, que foi encontrado ali pelos agentes da guarda, foi também encontrado buchas, né, de entorpecentes. Então a Guarda Municipal conseguiu aí deter este suspeito que estava cometendo assaltos ali na região, mas infelizmente o outro conseguiu se evadir do local. Volto com você. Certo, Kessia, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha, gente, a violência contra as mulheres realmente não tem hora nem idade, tá? Um adolescente de 17 anos foi apreendido porque estava batendo na namorada de 18 anos. Isso aconteceu dentro de um condomínio no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. O menor foi contido por vizinhos e logo depois tirado do apartamento e levado para a delegacia pela Polícia Militar. Ele vai responder por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para uma instituição. As testemunhas contaram que até o braço da moça foi quebrado por esse rapaz. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Gente, vamos dar uma olhada aqui no LED? Coloca aí a imagem, por favor. Tá vendo essa boneca? Nada demais, né? Super comum encontrar numa casa que tem criança. Mas não se enganem. Traficantes de Colatina usaram um brinquedo para esconder drogas. Após tirar o pescoço da boneca, a polícia encontrou 120 pedras de crack dentro dela, além de uma pequena quantia em dinheiro. A PM fez a descoberta após denúncias anônimas de tráfico dentro de uma casa no bairro Ayrton Senna. Ao revistar o local, a boneca acabou chamando a atenção e a suspeita foi constatada. Mãe e filho foram presos e levados para a delegacia de Colatina. Em seguida, para o presídio.
Isso. Essa boneca aí não é o boneco assassino, mas é a boneca que leva para a cadeia. É verdade, né? A boneca do entorpecente, fala sério. Gente, continuam as investigações sobre um acidente que deixou gravemente ferida uma agente socioeducativa. Ela passava de moto pelo bairro Tabajara, em Cariacica, quando foi atingida por uma caminhonete. Familiares e amigos foram até o hospital e só depois de 2 dias do acidente conseguiram ver a moça. Ela está se recuperando de uma cirurgia e pode ficar internada por mais de 10 dias. A agente socioeducativa Viviane da Silva Malosto, de 31 anos, continua internada no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Dona Eli conseguiu ver a filha 2 dias após o acidente e ficou mais tranquila. Graças a Deus eu vi ela rapidinho, mas eu vi. Então eu sei que ela está bem, agora eu tranquilizei. O coração de mãe ficou mais tranquilo? Ficou bem mais tranquilo, graças a Deus. Viviane sofreu um acidente na noite da última segunda-feira. Ela pilotava essa moto e foi atingida por uma caminhonete. A batida aconteceu neste trecho da rodovia José Sete, no bairro Tabajara, em Cariacica. A caminhonete pertence a um policial militar. Segundo testemunhas, uma mulher estava dirigindo e um homem estava no carona. Os dois fugiram sem prestar socorro à vítima. Viviane tinha acabado de sair da casa do irmão Max. Ele passou logo depois no local do acidente. Foi muito triste, que a situação que ela estava no chão lá foi horrorosa. Ela estava lá em casa e foi para a casa dela no bairro Santa Luzia. Da polícia a gente não tem informação nenhuma ainda. Eu tenho informação de testemunhas que estavam lá antes da gente, que presenciou. Eu tenho até testemunha que presenciou o acidente. Ele falou que realmente era a mulher que estava dirigindo e o esposo estava do lado, entendeu? E bateram, não prestaram socorro e se evacuaram do local sem prestar os primeiros socorros. Segundo os familiares, após Viviane ser submetida a uma cirurgia no joelho, ainda permanece em observação e deve ser transferida para o quarto ainda na noite desta quarta-feira. Ela deve permanecer aqui internada por pelo menos 10 dias. As amigas de Viviane, do futsal, foram até o hospital dar apoio à família. Elas mostraram vídeos de Viviane, a camisa 10 do time, fazendo gol e depois dançando com uma amiga. Agora é esperar a recuperação do joelho para a Viviane voltar às quadras. As enfermeiras estão cuidando bastante dela aí, graças a Deus, mas queremos o quarto e queremos saber quem foi que fez isso com ela. É o que a gente mais quer também nesse momento. O acidente é investigado pela Polícia Civil, que por enquanto não vai passar detalhes do caso. O primeiro assunto é Viviane, é minha irmã, levar ela para um leito do hospital, cuidar dela, prestar o socorro que ela precisa. Depois sim nós vamos correr atrás da justiça aí, porque é muito revoltante, a família está muito revoltada. Bom, a Polícia Civil disse apenas que esse caso vai ser investigado e não vai passar mais nenhum detalhe. Olha, gente, vamos voltar a falar com a Suzy sobre o caso de Cobilândia, onde uma mulher foi esfaqueada por um adolescente de 13 anos e o adolescente foi morto hoje cedo. Suzy, você precisou sair do bairro? Por quê? O que aconteceu? Jorge, ali não seria um local muito seguro para que a gente ficasse, né? Então a gente, por medida de segurança, resolveu sair dali e vir aqui para a pracinha. Até porque os ânimos ali no local tá um pouco estranho. É muito complicado falar de um adolescente de 13 anos de idade que foi aliciado, convencido a matar uma mulher. Os investigadores que vocês viram na imagem ali, os peritos que estavam no local, vamos falar primeiro sobre essa perícia, disseram que o menino sofreu bastante, apanhou muito, dava para ver que ele estava com lesões no olho, né? O olho estava roxo, tinha lesões por várias partes do corpo. E olha, Jorge, o mais triste é que, como eu disse antes, no momento em que a gente estava terminando de fazer a matéria, que a gente já tinha saído do bairro, inclusive, conversado com a mãe do adolescente, que não quis gravar a entrevista, mas aceitou bater um papo longe das câmeras para a gente, nós soubemos que os moradores próximos ouviram uma rajada de tiros. E logo em seguida, o corpo desse menino foi arrastado por cerca de 300 metros, deixado ali na César Alcuri, uma avenida muito movimentada aqui, que liga São Torquato até o bairro Alvorada. O triste foi saber pelos peritos que no corpo desse adolescente de 13 anos de idade
foram encontradas 18 perfurações. Não significa que todas essas perfurações são tiros, porque o tiro pode entrar e sair, aí você conta, né, um tiro, 2 perfurações. Mas tinham 18 perfurações em várias partes do corpo, muitas marcas de espancamento, muitas lesões no rosto, na barriga, nas pernas, enfim. O Tribunal do Crime, como é conhecido, né, o pessoal do tráfico, quando pega alguém que faz alguma coisa que eles não concordam, tratam dessa forma. Esse adolescente de 13 anos foi aliciado por alguém para matar uma mulher, tentou praticar o crime, né? Acabou sumindo, desaparecendo, de acordo com o que tem lá no CIODES, uma chamada que foi feita para a polícia de que por volta de 4 horas da manhã, 5 homens armados teriam pego esse adolescente e entrado num beco com ele. A mãe, preocupada, desesperada, chorosa, enquanto conversava com a gente, para saber onde o filho se encontrava. E foi descobrir o filho desse jeito, ali próximo da linha do trem, aqui no bairro de Santo Torquato. É uma história com desfecho muito triste, que cabe agora à polícia desvendar o motivo desse crime. As informações passadas pelos policiais é que eles já sabem que tem uma mulher envolvida nesse meio. Não se sabe de que maneira, mas uma mulher estaria envolvida no meio desse crime. Se ela é o pivô, se é mandante, bem, essa aí só as investigações vão poder apontar. Mas é muito triste ver a dona Rosângela, a mãe do pequeno Samuel Gonçalves da Silva, de 13 anos de idade. Lembrando que, de acordo com a mãe, o filho dela era uma pessoa muito boa. Jogava, participava do time de União, aqui ali de Santo Torquato. Praticava jiu-jitsu. Mas naquele dia, ontem à noite, ele chegou completamente transtornado em casa por volta das 10 horas da manhã, depois do jiu-jitsu. Ela disse que o horário normal dele chegar era por volta de 9 horas. Chegou às 10, de acordo com as palavras da própria mãe, drogado e bêbado. Ela não via o filho dela assim, ela não reconhece o filho dela dessa maneira. Então ela fala pra gente, ela estava extremamente abalada, principalmente com o que aconteceu. Antes de saber que o desfecho dessa história, desse julgamento que aconteceu com Samuel, foi a decretação da morte dele. Então ele foi muito espancado. Há informação de que ele ficou durante todo esse tempo, de 4 até 10 horas da manhã, em poder dessas pessoas que seriam do Tribunal do Crime, sendo espancado e torturado. O final foi uma rajada de tiros disparados contra ele, que resultou aí em 18 perfurações no corpo dele e a morte desse adolescente que foi aliciado a praticar um crime contra uma mulher, que é a vizinha dele, que viu ele crescer, que enquanto a gente conversava com ela, o tempo todo dizia que era um bom menino, que aquela não era a índole dele, que a mãe sempre cuidou muito bem dele. Vocês já imaginaram? É triste a gente ver uma situação como essa chegar a esse tipo de desfecho. Não é mesmo, Jorge e Bruna? Sem dúvidas, um desfecho muito triste. Agora cabe à polícia investigar aí, né, o que aconteceu de fato. Suzy, obrigada pelas informações, minha amiga. Obrigado, Suzy. Vamos seguir aqui, gente. A polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de um vereador em Presidente Kennedy. O crime foi em maio deste ano. Marcos Costa Longa, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, de 49 anos, teve o carro interceptado numa estrada no interior da cidade. Vários tiros foram disparados contra o veículo e Marquinhos acabou morto no local. A esposa dele e um amigo também estavam no carro e ficaram feridos. Após investigações, a polícia identificou e prendeu 3 suspeitos. Foi durante a Operação Estado Presente, no sul do estado. O bando, segundo a polícia, tem envolvimento em vários assaltos na região. Agora, com a prisão, a polícia quer saber a motivação do assassinato do vereador e saber se mais pessoas estão envolvidas nesse crime. Na última terça-feira, nós exibimos a imagem de um carro que abastece um posto de Porto Canoa, na Serra, e quando o frentista se aproxima para fazer a cobrança, o motorista sai sem pagar. O posto confirmou a informação da falta de pagamento, registrou o boletim de ocorrência e divulgou as imagens que chegaram às redes sociais. Bom, ontem nós fomos procurados pela família do motorista. Segundo um parente, essa pessoa é um trabalhador casado e que enfrenta problemas psicológicos.
Neste dia, ele teria tido um transtorno. Essa pessoa que nos procurou enviou esse comprovante de pagamento do abastecimento que não foi feito na última terça-feira. O posto realmente confirmou que recebeu os R$ 229 ontem à noite. O posto vai retirar a queixa registrada na polícia. Bom, está feito aí o pedido que a família nos fez. E a gente deseja, claro, que essa pessoa se recupere dos problemas de saúde que os parentes dizem que ele enfrenta. Hora de atualizar as informações da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas, 13 pessoas perderam a vida. Houve registro de 700 novos casos. Até hoje, o estado perdeu 11.862 pessoas para a doença. 541.420 tiveram contato com o vírus. Vamos falar de vacina, que é a nossa esperança. Já receberam a primeira dose mais de 1.941.000 pessoas. Mais de 815 mil conseguiram receber a segunda dose da vacina. E ontem à noite a gente recebeu reforço na vacinação, tá? 40.950 doses da Pfizer chegaram ao estado para reforçar esses números aí. Olha, a gente já falou de vacinação no TN1 e agora uma boa notícia para os moradores de Viana. Está aberto o agendamento para os moradores de Viana de 18 a 49 anos que participam do projeto de pesquisa Viana Vacinada. A segunda meia dose da vacina AstraZeneca será aplicada no dia 8 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde. No sistema de agendamento estão disponibilizadas vagas em 174 pontos de vacinação do município. Acesse então vianavacinada.saude.es.gov.br. E tem outra novidade sobre a imunização. Estado quer vacinar quem tem 15 anos em setembro. A meta é atender adolescentes sem doenças pré-existentes. 23 pacientes com comorbidades já tomaram a primeira dose. Notícia boa, né? Os adolescentes estão voltando a estudar, é importante a imunização. Ô, gente, ontem nós falamos aqui sobre o padre Patrick, o capixaba que está fazendo o maior sucesso na internet. Eu quase fui pedido em casamento aí à força. Tem novidade por aí. Hoje eu conversei mais cedo com o padre. A gente falou sobre como tudo começou, sobre a depressão que ele teve e a volta por cima. E será que ele pode voltar aqui para o estado, hein? Vamos ver? Bora! Olha, é um prazer estar falando com o senhor aqui, Padre Patrick Fernandes da Costa, 33 anos, nasceu em Colatina, mas já está aí circulando pelo Brasil inteiro, né? Ô padre, satisfação falar com o senhor. O prazer é meu, uma alegria muito grande. Eu quero expressar aqui a minha imensa gratidão em poder estar me dirigindo ao povo do Espírito Santo, o povo capixaba, que eu amo tanto, eu amo de coração essa terra aí. Agora, o senhor é de Colatina, né, padre? Quanto tempo o senhor nasceu em Colatina, mas depois morou em Santa Teresa, né? A minha família, ela mora no interior de Santa Teresa, né? Santo Antônio do Canaã, patrimônio. A minha mãe, ela foi para Colatina para me ter, apenas, né? Acho que pela estrutura ali de Santo Antônio não tinha naquela época. Então, eu nasci em Colatina, mas a minha infância foi lá em Patrimônio, ali no município de Santa Teresa. Como começou essa gravação dos vídeos? No final de 2019, eu comecei a perceber coisas estranhas em mim. Eu comecei a perceber que eu não estava muito bem, né? Saúde mesmo. As coisas já foram perdendo sentido, eu fui perdendo a empolgação. Só que chegou uma hora que isso se tornou insustentável, não consegui mais lidar com essa situação. Foi quando eu procurei ajuda, né, de psicólogos, psiquiatras, e comecei a tomar medicação também, porque eu fui diagnosticado com depressão. E eu fui passar uns dias com o meu irmão aí em Santa Teresa. E quando eu cheguei de novo em Paropebas, era logo no início da pandemia, as missas estavam suspensas, a gente estava celebrando missa só pela internet, que seria já um agravante, né? Pessoas que estão com depressão, elas precisam do contato com as pessoas, elas precisam serem ouvidas, né? E aí, então, eu decidi retomar com as minhas redes sociais, porque eu queria ter esse contato com as pessoas. Sogra é de Deus? Sim, querido. O Senhor nos prometeu cruzes. Padre, o senhor acredita em simpatia para arranjar marido? Claro que não, porque simpatia, segundo o povo crê, é para atrair coisa boa. Então eu comecei a gravar esses vídeos, né, às segundas-feiras, que é o dia de folga dos padres,
para as pessoas ali da minha paróquia, né? Que eram as pessoas que me seguiam no Instagram. Eu não tinha muitos seguidores de outros lugares. Então era muito restrito aquilo ali. Só que as coisas foram se espalhando, né? E aí saiu lá da área da minha paróquia e hoje pessoas aí do Brasil me seguem também. Olha só, tem uma aqui do senhor, que o senhor diz bem, eu até li ontem, né? Padre, o senhor gosta de crianças pequenas? Eu adoro quando elas estão dormindo. Ai, meu Deus. Essa daí da criança dá trabalho, né, padre? Eu acho que dá. Assim, eu gosto das crianças, de verdade, mas não é verdade? Quando elas estão dormindo, parecem anjinhos, não choram, né? Não dão trabalho. Eu gosto mais quando elas estão dormindo. A gente fala que a mãe tem que aproveitar enquanto a criança está na barriga, né? Porque depois que nasce... Exatamente. Ô padre, o senhor tem vontade de voltar para o Espírito Santo? Me sinto mais útil, assim, para o ministério aonde eu estou hoje. Como eu te disse no início, eu amo o Espírito Santo. Eu estava conversando com meu irmão ontem, que eu estou morto de vontade em Santa Teresa, eu quero muito ir, mas eu me sinto mais útil lá no Pará, naquela região imensa, de muita missão, onde eu estou gastando a minha vida ali, consumindo mesmo a minha vida. Bebida alcoólica é pecado? Se a cerveja estiver quente, sim. Meu Deus, eu não acredito que eu disse. O padre foi traído 4 vezes. Ela disse que dessa vez ela ia mudar. O que o senhor acha? Eu acho que uma cabeça com 5 chifres ela é bem mais assimétrica. Eu nunca gostei muito de números pares. Agora tem muita gente também que vê com outro olhar, né? O que o senhor diria para essas pessoas que falam assim, nossa, mas um padre não pode fazer isso? A maldade, ela sempre vai se encontrar no olhar que julga. E hoje o mundo está cheio disso, né? De pessoas que julgam. O Evangelho, mesmo que foi escrito há 2000 anos atrás, ele é muito atual para este tempo, né? Jesus, em certa ocasião, diz, olha, cuidado ao tirar o cisco do olho do irmão enquanto existe uma trave no teu próximo. Então as pessoas, e existem pessoas que me julgam por isso também, mesmo que um número muito menor daquelas que dão a força, que apoiam, que incentivam, né? Às vezes elas precisam se libertar, e não só para o padre, mas para todo mundo. Padre Patrick, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí, né, para os capixabas, para todo mundo, porque com certeza nós vamos para a internet com esse vídeo, uma mensagem para as pessoas que estão te vendo agora, né? Então, meu povo lindo, amado, capixaba, desejo muita bênção na vida de vocês. Esperem sempre pelo melhor, muita esperança, porque o melhor, ele sempre vem. Deus não nos decepciona nunca, ainda que a gente precise tantas vezes enfrentar as dificuldades, as labutas da vida, seremos recompensados sempre. E que o amor de Deus seja derramado mesmo aí sobre o nosso estado do Espírito Santo. Um beijão grande, um abraço. Toda a equipe aí do jornal também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que legal, né? A gente vai esperar a visita do Padre Patrick, então, né? Voltando aqui para o Espírito Santo para dar mais conselhos para a gente. Sim, o padre foi criado ali em nasceu em Colatina, foi criado em Santa Teresa e com certeza ele vai vir visitar a gente. Agora, Bruna, ontem eu te entreguei um buquê. É verdade. Né? Você já estava quase pronta para entrar na igreja. Agora, se for por falta de padre... Não brinca. Esse casamento não vai acontecer. Ou melhor, vai acontecer, né? Pelo Exatamente. amor de Deus. Você não empata meu casamento, não. Não, mas eu arranjei até o padre para você, quer ver? Deixa eu ver. Ouve aqui, presta atenção. Vinícius, então, quando é que vai sair esse casório aí? Já está na hora, viu? Estou disponível aí em Vitória celebrar este casamento aí. Vinícius, meu amigo, para de enrolar, pede logo essa mulher em casamento, não tá fácil não. Tá vendo? Muito obrigada, Padre Patrick. Não pode recusar pedido de padre, que é pecado, tá, Vinícius? Então, George é terrível. Ó, ele já não... tem o padre, já tá tudo certo. Agora é só o pedido. A gente só tá falta nessa o pressão. pedido. Já imaginou o Padre Patrick celebrando meu casamento? Que honra, sucesso, gente. Hein? Olha, George é danado. Eu não sabia que ele ia botar esse áudio no ar, tá? Não sabia. Obrigada, tá? Pela força aí, Padre Patrick também. Agora eu quero ver esse casório não sair. Vai sair com certeza. Eu queria muito agradecer ao Padre Patrick, né, pela disponibilidade. Ele tá lá no Nordeste, tá circulando, indo em várias paróquias e teve um tempinho aí para atender a gente. Muito obrigado, Padre. É isso aí. Se você quiser seguir o Padre Patrick, o Instagram dele é @padre_patrickck.
Muito bacana, né? E olha, a seguir, gente, um brigadeiro, medalha de ouro, falando em Olimpíada, né? O quadro Empreendedor do TN te apresenta o Davidson. Ele começou um negócio com R$50, venceu a depressão e hoje é sucesso. No início do jornal, nós falamos do assassinato de uma mulher em Afonso Cláudio. Agora há pouco, durante a operação, o suspeito do crime foi preso. É o ex-companheiro da vítima. As imagens mostram quando o suspeito se aproxima da moça e desfere os golpes. Algumas pessoas estão na rua e ficam só olhando a movimentação. A mulher depois foi amparada por populares até a chegada do socorro. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. Testemunhas contaram para a polícia que o suspeito gritava que a mulher nunca mais o trairia e desferiu diversos golpes de faca contra ela e depois fugiu a pé. Agora há pouco, a polícia fez buscas na zona rural do município e o suspeito, graças a Deus, foi preso e que continue, né? Ele confessou o crime e foi levado para a delegacia da cidade. A ocorrência ainda está em andamento. Quinta-feira, 29 de julho, veja os destaques do jornal A Tribuna. Comércio antecipa a contratação e abre 2.000 empregos no estado. Na foto principal, pessoas vão viver até os 130 anos, diz pesquisa. 15.000 aposentados têm direito a ficar livre do imposto de renda. Mulher dá facada no ex-namorado na frente de delegacia em Vitória. Em esportes, Vasco perde para o São Paulo e vê a vaga ficar mais longe. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, a briga é só faísca para o quarto pegar fogo. 100.000 já tem calvície aos 30 anos. E no caderno sobre rodas, SUVs dominam vendas no país. Fogo em vegetação na rodovia do Contorno, em Cariacica. Equipes da Eco 101 fizeram um atendimento junto com o Corpo de Bombeiros. Apesar das chamas terem sido altas, não houve feridos e a fumaça não prejudicou o fluxo de veículos. Em 45 minutos, as equipes conseguiram controlar o fogo. Isso aí aconteceu na noite de quarta-feira. Olha, gente, agora mais uma história inspiradora hoje no quadro Empreendedor do TN. O Davidson ficou desempregado, entrou em depressão, só ficava dentro do quarto chorando. Mas olha, ele sabia fazer, sabe o quê? Brigadeiro. E foi aí que tudo mudou. Pois é, a mãe e uma amiga ajudaram, tá? Cada uma com R$25. Davidson comprou o material, fez brigadeiros e saiu vendendo pelas ruas do bairro em Felrosa, na Serra. Como é que será que ele tá hoje, hein? Conta aí pra gente, Matheus. Coxinha de morango, brigadeiro e bolo de pote. Essas delícias açucaradas são obras do Davidson, mas quem vê hoje não imagina que a vida dele nem sempre foi tão doce assim. Em 2019, ele ficou desempregado, com 2 filhos para criar e a esposa. O amargo da depressão quase o fez pensar no pior. Foi um dos piores momentos da minha vida, pois eu me vi totalmente sem estrutura, porque, como eu disse, só eu que trabalho, ter que manter a casa e não conseguir prover, minha filha pedindo as coisas e eu não ter para dar, isso me deixou muito mal. Foi quando eu entrei em depressão, eu só ficava dentro do quarto, só chorando. Foi depois de uma ajuda da mãe e de uma amiga que ele teve a ideia de empreender. E sabe a única coisa que ele sabia fazer? Brigadeiro. A minha mãe, ela chegou um dia para mim e falou bem assim, eu tenho R$25, Davi, é tudo que eu tenho. E para comprar coisas para dentro de casa. E uma amiga, a minha amiga Elisângela, ela pegou e falou assim, eu vou te dar R$25, compra aí alguma coisa, se precisar você me fala. Eu falei assim, eu já tô na pior, assim, né? Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. A única coisa que eu sabia fazer era brigadeiro. Então eu peguei e investi esse dinheiro para fazer brigadeiro. Então eu comecei com R$50. O processo de cada doce é preparado com muito carinho aqui na cozinha da casa do Davidson. O trabalho artesanal e docinho demanda muito tempo, dedicação e horas na cozinha. Mas a sensação de olhar para trás faz tudo valer a pena. Hoje, olhando para trás, eu entendo que foi um período que me ensinou.
entendeu? Hoje eu olho e posso ajudar outras pessoas. Então, eu dedico o meu tempo, respondo um a um. Todas as pessoas que me mandam mensagem lá, eu procuro responder com carinho, me colocando no lugar da pessoa, porque eu passei por o que elas estão passando. Então, assim, eu tento incentivar elas a começarem um novo negócio e sair daquele quadro, né, que elas estão passando depressivo. A Sirlene é a esposa do Davidson e mesmo de resguardo precisou ficar com a barriga no fogão. Meu filho era pequenininho, eu fiz cesárea, então a gente não podia ficar no fogo, eu principalmente. E para ajudar ele, eu tive que me sacrificar, ficar lá mexendo os doces com a barriga lá no fogão, entendeu? E é assim. A história do Davidson só mostra que você não precisa de uma ideia mirabolante para empreender. Às vezes a gente posterga muito uma coisa, a gente não tem coragem, porque a gente acha que precisa ter uma ideia revolucionária, precisa fazer uma coisa super diferente. Mas não é. É ter consistência. Às vezes a gente entra no mercado de trabalho, às vezes a gente começa a empreender baseado numa dor, baseado numa necessidade, numa ideia de que você precisa e aquela é a única solução. E geralmente são essas as pessoas que conseguem se manter com mais força. O sucesso é tanto que dá pra ver aí, ó, nas redes sociais. Ele tem mais de 22 mil seguidores. Uma história de vida como essa serve de inspiração. Sirlene compartilhou muitos momentos de dificuldade, mas hoje fala da admiração que tem pelo marido. Sinto muito orgulho dele. Eu sempre acreditei nele, né? Sempre falei que ele vai voar e ele tá voando. Uma história doce, que inspira e cá entre nós, vendo tantas delícias assim, dá água na boca, né? E aí, vai um brigadeiro? Gente, vamos pedir o brigadeiro, né? Aí, tá maravilhoso. Agora uma observação, olha só. Bota aqui a minha imagem no estúdio com esse brigadeiro do lado pra gente fazer a comparação. Vê se eu não tô igual o brigadeiro que apareceu ali, amarelinho. Eu já sou marronzinha, da cor do brigadeiro. Com a calça amarela, pronto. Olha aí, igualzinho. Ó. O próprio brigadeiro. Que maravilha, gente. Tem propaganda melhor do que essa? Ô, Bruna, você sabia que o Davidson, ele tinha muita vergonha logo no início, quando ele pegou os R$50, né, da mãe e da amiga, ele teve vergonha. Ele teve que enfrentar a vergonha de ir para o bairro, no bairro que ele morava, para vender. Olha e ele só. Vendeu rapidinho. E foi aí que ele teve mais incentivo ainda para continuar. Coisa boa, né? Se superando, gente. Vamos pedir então um brigadeiro, tem bolo também. Tá tudo lá no Instagram do Davidson, tá? É @ddoces com 2 S no final. @ddoces. Bom demais. E tá frio, né? Tem como a gente mostrar aí como é que tá o tempo lá fora? Será? Será que tá? Lá no, olha lá, imagens lá de Pedra Azul, essas imagens aí. E lá no sul do país tá nevando, hein, Bruno? Pois é, menina. Aqui tô achando que daqui a pouco vai nevar também. Tanto frio que eu tô sentindo. Se não nevar, de qualquer forma, a gente tá morrendo de frio. É isso aí, olha a névoa aí. Pedra Azul, bacana essa imagem. A pedra toda encoberta aí pela névoa. Muito frio. Se prepara, a gente sai de casa agasalhado. Vamos encerrar o TN1? E ainda não sextou, né? Ainda não sextou. Tem que lembrar disso, tá, gente? Não sextou ainda. Isso aí, gente. Encerrando o TN1 de hoje, então, com essas imagens de Pedra Azul. Beijo enorme pra vocês, tá? Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã.